A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o irmão Carlos. Eu estou aqui contando algumas visões que Deus me deu, alguns sonhos. E hoje eu quero contar uma visão que eu tive da igreja como um parque de diversões. Amém? Bom, antes de mais nada, isso não é uma crítica, tá, irmãos? Eu não quero criticar simplesmente denominação nenhuma. Muito pelo contrário, eu quero dizer que todas as igrejas têm algo bom e algo ruim. Todas têm defeitos e qualidades e virtudes, né? Depende muito do caso. Tem casos que são mais gritantes, casos que são mais leves, mas todos vão ter uma falha doutrinária, algum defeito de prática, alguma coisa assim, e todos vão ter um ponto muito forte. Amém? Tem igreja, por exemplo, que é muito forte na doutrina, na palavra, né? Ensina muito bem a palavra, como a Igreja Batista, por exemplo. Tem igreja que já é muito forte na fé, no evangelismo, com a Assembleia de Deus, por exemplo, que vai até na cadeia. A única igreja que tinha na cadeia era a Assembleia de Deus do Carandiru, que conseguiu abrir uma filial, vamos dizer assim, ou um ponto de pregação, ou seja lá como for, conseguiu abrir não lembro outra palavra, vamos dizer, uma filial dentro da cadeia, uma subcongregação, digamos assim, dentro da cadeia. Meu irmão, é uma igreja de grande fé. Então todas têm. Já a Assembleia de Deus escorrega, eu sei porque eu sou da Assembleia de Deus, já escorrega bastante no ensino da palavra. A Batista, a Presbiteriana dá de 10 nela. Então toda igreja tem um ponto forte e um ponto fraco. Então, irmãos, não é crítica, pelo amor de Deus. Amém? Não é crítica pela crítica. É simplesmente, se Deus tocar no seu coração de alguma coisa que você está fazendo errado ou a sua denominação faz errado, é para você orar por eles, para você se corrigir individualmente. Como diz a Bíblia, se hoje ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Mas eu não sou dono da verdade, não sou melhor do que ninguém, não sou super crente. E nós temos é que nos amar e nos respeitar. Amém? Nós temos sim que falar das coisas erradas, mas com amor e respeito, para tentar melhorar a nossa denominação e a nossa congregação. Amém? Mas não criticar com maldade ou com qualquer outro tipo de desrespeito. Amém? Bom, a visão foi o seguinte. Eu tava assim, meio que sonolento e tal, e de repente eu tive do nada assim uma visão de uma igreja. E era uma igreja grande, enorme, gigantesca. E essa igreja, ela era como um parque de diversões. Eu fiquei espantado porque eu vi o púlpito era um palco. Um palco com show, com palhaços, com tudo. Era um circo, irmão. Era uma mistura de circo com parque de diversões. Não tinha sequer um ponto só de atenção, uma pessoa falando e todo mundo olhando. Cara, tinha vários pontos de distrações e de acontecimentos dentro daquela igreja, dentro daquele salão. E não tinha cadeira, tinha alguns pontinhos com cadeira, mas a maioria do salão estava vazio e tinha um trenzinho que passava para lá e para cá cheio de gente. E tinha um barco viking dentro da igreja, um carrinho de bate-bate. Era uma coisa de doido, parecia, sabe aquelas festas de criança? E não sei se os irmãos já viram, mas eu moro em Itaquera, né? Aqui tem o Shopping Aricanduva, onde tem o Play Center dentro do shopping. Parecia com aquilo ali. Era tipo um parque de diversões dentro de um balcão ou de um galpão, né? Aliás, dentro de um galpão. E qual era o espírito daquela igreja? Quem dirige aquela igreja não era o Espírito Santo, né? Era um espírito de diversão. Aquela igreja estava daquele jeito porque o povo só queria diversão. O povo só queria se divertir, o povo não queria mais ouvir a verdade, o povo não suportava mais a sã doutrina. Irmãos, basta ver este áudio aqui que eu estou mandando. É um áudio que eu já vou avisar que provavelmente não vai ficar curto, vai ficar uns 30, 40 minutos. Tem gente que já só de ver que o áudio é 40 minutos, 30 minutos, já não ouve, vai para outro, porque não tem paciência para ouvir a palavra de Deus, né? Eu espero que seja de Deus, eu creio que é em nome de Jesus, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para não me deixar errar aqui, em nome de Jesus. Mas o povo não tem paciência mais para a palavra. O povo não tem mais paciência, mas é uma paciência incrível para passar horas diante da Netflix, horas em vídeo idiota do YouTube, porque se for ainda um vídeo edificante, amém. Né? Horas e horas em conversas infrutíferas no WhatsApp. E irmãos, para sentar e ouvir a palavra muitas vezes é uma má vontade enorme. Essas igrejas já estão existindo, que visa apenas distrair o povo. Eu frequentei uma igreja, irmãos, que eu saí dessa igreja porque eu não suportei o tanto de hino que tinha naquela igreja. Porque o povo hoje não quer mais oração e nem Bíblia. Irmãos, os fundamentos da vida cristã é oração e palavra de Deus.
É como eu ouvi um pastor dizer muito bem uma vez. Perguntaram para ele, perguntaram para alguém, né, para um pregador, o que é mais importante, pregador, a oração ou a Bíblia? E ele falou, é o mesmo que perguntar para um pardal se é mais importante a asa direita ou a asa esquerda. Precisa das duas para voar. É a mesma coisa, irmão, para você ser cristão, para você estar diante de todas as tentações e perigos deste mundo. E a gente está vivendo praticamente a época do apocalipse, irmão. Nós talvez sejamos a geração do arrebatamento. Só tem justiça na terra. Para você estar de pé aqui suportando, irmão, só com oração e Bíblia. E jejum também de preferência. E as pessoas hoje na igreja não têm isso mais, irmãos. Antes nas igrejas, principalmente na minha denominação, antes de começar o culto, era meia hora de oração. Outras igrejas, as pessoas chegavam uma hora antes e ficavam orando até a hora do culto. Sabe? Quando começava o culto, tinha a igreja inteira de joelho orando. Hoje não existe mais isso, irmão. É triste dizer, né? Aliás, hoje, vamos falar a verdade, eu não estou vendo nem salvação mais na igreja. É triste dizer, mas eu não vejo nem salvação. De vez em quando alguém levanta a mão, mas não volta nunca mais. Então não se converteu. Tá difícil, irmãos. Estamos nos últimos dias, só não vê quem não quer. E eu saí dessa igreja que eu congregava porque simplesmente teve um domingo que me irritou. Me irritou. Porque eu contei, eu tive a pachorra de contar nesse domingo. Irmãos, cantaram 13 hinos no culto. 13. 13 hinos no culto. E a palavra é 15 minutos. E ainda o pastor ainda geralmente fala, ó, irmão, vamos ser sábio no tempo, né? Porque já o tempo já tá tarde. Oh, pelo amor de Deus. Muitas vezes o próprio hino que tá cantando é um hino água com açúcar. É Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Falar eu te amo é fácil, eu quero ver levar a cruz com Jesus. Você está entendendo? Então, muitas vezes a nossa igreja de hoje já está nessa igreja da minha visão. O povo só quer diversão. Então, aquele hino, às vezes não é uma diversão pecaminosa, mas é um culto que visa mais a entreter a carne do que a encher o espírito da presença de Deus. Então, cantar um hinozinho ali é gostoso, principalmente alguns hinos que parecem até carnais, dá até para fazer uma dancinha, né? Mas e ouvir uma palavra que te faz você se converter? Que te confronta com o seu pecado? Aí muitas vezes a pessoa não quer. Então, irmãos, esse é o tipo de igreja que nós estamos vivendo hoje. E o que eu vou postar aqui hoje é meio que um estudo sobre a situação espiritual da igreja hoje. Que não está realmente nada fácil. Irmãos, para quem ama Jesus, para quem ama a Bíblia, como eu amo, tá difícil congregar hoje em dia. Tá difícil, tá triste congregar hoje em dia. É terrível, irmãos. É terrível. A Bíblia é tão rica. Eu já li a Bíblia inteira. Ela é tão rica. Tem 1189 capítulos. As pregações são sempre os mesmos temas. Porque o povo simplesmente não lê, chega ali na hora de supetão, de susto, prega qualquer coisa, vomita qualquer coisa ali pro povo comer. Pelo amor de Deus, não é assim, não tem mais zelo pela palavra. Os apóstolos instituíram o diaconato para que eles pudessem estudar e trazer uma palavra edificante para a igreja. Hoje não é mais assim. Tem tanta coisa para se pregar da Bíblia. 90% das pregações é o azeite da viúva, é Lázaro sai para fora, sabe? É o Vale dos Ossos Secos. Irmão, você deve estar imaginando aí uns 10 temas que você viu 50 pregações sobre ele. Você já viu alguma pregação sobre Hebreus 10, por exemplo? Com certeza não. E 1 Coríntios 10? Os perigos espirituais para a igreja. E uma pregação sobre o Atos 15, que foi quando instituiu, quando decidiram como os gentios viveriam a vida cristã, onde ficou decidido que a única coisa que os gentios teriam que fazer é não comer coisa consagrada aos ídolos e se guardar da prostituição. Você não tem. Você ouviu uma pregação para falar contra o pecado? Da doutrina do pecado, não é falar que vestir calça é pecado, é falar sobre a doutrina do pecado, quão profundo é o pecado e quão abrangente ele é na nossa vida, e como só a graça de Cristo pode nos livrar do poder do pecado. Dificilmente, a não ser que você tenha a sorte de, né, congregar numa igreja onde o seu pastor seja maravilhoso, mas infelizmente na minha denominação tá difícil. Então hoje, irmãos, infelizmente a igreja ela quer diversão, o povo quer diversão. O povo não quer pensar, o povo não quer meditar, o povo não quer buscar a Deus para valer, e o povo principalmente não quer se converter dos seus pecados. E aí, né, fica realmente difícil
de a gente ver aquela igreja vigorosa, poderosa, que conquistou multidões e cresceu muito na década de 80, 90. Infelizmente, irmãos, infelizmente a igreja brasileira já não é mais aquela. Eu fiquei muito triste de ouvir o testemunho de um irmão angolano, que ele veio para cá e ele falou: irmão Carlos, o que está acontecendo com a igreja no Brasil? Por quê? Porque eu ouvi falar lá em Angola que a igreja do Brasil era maravilhosa, nossa, que tinha, sabe, moveres espirituais espetaculares, que aqui tinha expulsão de demônio, conversão, batismo no Espírito Santo e tanta coisa. Eu vim aqui, eu vi uma carnalidade, nada disso, um culto morno, uma coisa tudo estranha, tudo errado. Eu falei: irmão, infelizmente você não chegou na época certa. Irmãos, infelizmente, se você for honesto, a não ser que a sua igreja esteja uma bênção, e eu oro que esteja, por favor, infelizmente a gente tem que ver que a espiritualidade da igreja decaiu. Mas isso estava profetizado. Foi profetizado que antes de Jesus arrebatar a igreja, duas coisas aconteceriam. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Antes de nós nos reunirmos nos ares com Cristo, deveria acontecer a grande apostasia, que é o esfriamento da fé. Às vezes a pessoa não saiu da igreja, mas esfriou totalmente, e haveria a manifestação do anticristo. E tá tudo isso acontecendo aí diante dos nossos olhos. Infelizmente. Mas, irmãos, essa igreja que era um espetáculo, era um show, né? Ela estava ali só para dar o que o povo queria. Então, você quer uma pregação tipo comédia stand-up? Tem ali para você. Tem muita pregação comédia hoje em dia, né? Como eu disse, eu não quero criticar ninguém, mesmo porque eu assisto algumas dessas pregações e algumas até me edificam. Outras eu realmente me lamento e oro a Deus para que Deus toque naquela pessoa para mudar aquilo ali. Para ter uma crise de consciência, realmente. Não quero criticar ninguém, pelo amor de Deus. Cada um, e só erra quem faz, como eu disse. É muito fácil você criticar uma pessoa. Mas quando você está à frente para fazer a obra de Deus, o negócio é diferente e você vê que é difícil mesmo e é muito fácil errar. Mas temos que falar também da verdade. Não é por isso que a gente também não vai falar que tem uma maneira santa de se fazer a obra de Deus. Não é de qualquer maneira que se faz a obra de Deus. Então, você quer uma pregação meio comédia? Tem ali, você vai dar risada pra chuchu, vai sair assim, alegre, feliz, mas talvez não mudou de vida em nada, né? Você quer uma dancinha sensual? Tem igreja que tem também dancinha sensual. Você quer uma doutrina permissiva? Tem igreja que pode fazer tudo, irmãos. Pode fazer o que quiser. O que quiser. Falou que é crente, você falou meia dúzia de palavra evangélica ali, é vaso, para paz do Senhor, ou glória, pronto. Vai pro céu, aleluia. Glória a Deus, fique em paz, tá tudo certo. Né? Você quer cantar e esquecer da palavra, deixa a palavra pra lá? Tem igreja assim. Não acabei de falar que eu saí de uma que teve 13 hinos num culto e 10 minutos de pregação? Pelo amor de Deus. Há quase 2 horas cantando e 10 minutos de pregação. E ainda se fosse ainda aquele hino edificante, como antigamente, que tinha letra, né? Se isso não for amor, né? O oceano secou, pelo amor, mas é um hino que misericórdia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que hoje em dia mas nem hino tá saindo com aquela unção de antigamente, né? E né, o que a pessoa quer tem ali. Isso me lembra uma coisa, né? Um ditado do mundo que diz que todos os caminhos levam a Roma. E é verdade. Né? Porque na Roma antiga ela tinha muitas estradas. Roma foi conhecida como o Império das Estradas, né? E todo lugar tinha uma estrada que levava para Roma. Então todos os caminhos levavam a Roma. Era o ditado daquela época. E esse ditado, trazendo para o lado espiritual, quer dizer o quê? Todos os caminhos, ou seja, todos os gostos e todas as diversões levam a Roma, levam a sua alegria, ao seu bem-estar, levam ao seu pecadinho favorito de estimação, né? Todo caminho vai te levar ao que você gosta. Mas será que vai levar ao que Deus gosta? Todos os caminhos levam a Roma, mas será que todos os caminhos levam para o céu? Que eu saiba, só um caminho leva para o céu, Jesus Cristo. E o original, não o falsificado que estão pregando hoje em dia. O Jesus falsificado é o Jesus que diz que Deus te ama e ponto final. Só isso, Deus te ama, não precisa fazer mais nada. Ele fala uma meia verdade, porque é meia verdade. É verdade que Deus te ama? É, mas não é a verdade inteira. Né? Por isso que a Bíblia fala, pregue todo o conselho de Deus. Ele te diz uma meia verdade, Deus te ama, é verdade. Deus te ama, mas vamos falar a verdade inteira? Deus te ama, mas ele não vai hesitar em te lançar no inferno caso você não se converta do teu pecado. E se você morrer no teu pecado, é te amando e lamentando profundamente, porque ele fala, eu não vejo com bom grado a morte do ímpio, desejo antes que o ímpio se converta e viva,
né? Mas é te amando mesmo e lamentando muito no coração, ele vai te pegar e te lançar no inferno. Essa é a verdade inteira de Deus. Deus te ama, mas ele também odeia o pecado. E se você amar mais o pecado do que a ele, você será por ele, por esse Deus de amor, lançado no inferno. Então hoje não se prega mais isso. Hoje só se prega que Deus ama e ponto final. Para por aí. Não é assim. Todos os caminhos levam realmente para o mundo, para Roma, para o quinto dos infernos. Mas para Jerusalém celeste, só um caminho leva: Jesus Cristo, o Jesus da cruz, o Jesus da santidade, o Jesus da purificação do pecado, o Jesus da conversão verdadeira, o Jesus de largar o mundo, o Jesus de santidade e presença de Deus. Amém? Isso também me lembra, essa igreja também que eu tive a visão, me lembra de uma profecia terrível, sinistra de Charles Spurgeon, que viveu há muitas décadas atrás. E ele falou, olha o que ele falou, irmão. Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaço entretendo os bodes. Irmão, está se cumprindo diante dos nossos olhos. O profeta de Deus, esse rapaz, viu? Irmão, Charles Spurgeon é uma bênção. Pesquisa alguma coisa deles aí na internet, mesmo no YouTube. Irmãos, que verdade. Infelizmente, porque ovelha gosta de grama, de comida boa, saudável, mas bode come qualquer porcaria. Eu não sou de campo, mas quem é sabe. Bode come pedra, come madeira, come lixo, bode come qualquer coisa. Ovelha não aceita, não. Ovelha não aceita porcaria, não. Ou ela come uma comida decente, vinda do céu, porque quem criou a grama foi Deus, ou ela não come, ela morre de fome ali e fica com inanição, como está acontecendo em muitas igrejas, irmão. Tem muita gente morrendo de inanição espiritual, porque não tem mais alimento sadio e sólido e bom na sua igreja. Infelizmente. Infelizmente. E também essa visão me lembra de outra coisa, de uma imagem que eu vi uma vez na internet do trem da alegria do diabo. Era impressionante, eu nunca mais achei essa imagem, infelizmente. Mas, irmãos, era um trenzinho e tinha lá show gospel. Cada vagão era uma coisa, show gospel. Dancinha não sei das quantas, retiro não sei do que, e outros pecados mais, que aí nada disso é pecado, desde que seja feito cheio da presença de Deus e na direção de Deus. Você pode dançar na igreja, né? Tem quem creia que é pecado, mas Davi dançou na presença de Deus. Eu não creio que seja pecado. Nada disso é pecado se você fizer cheio da presença de Deus e na direção de Deus. Mas vamos combinar que muitas dessas apresentações não estão totalmente na direção de Deus. E muitas outras estão e são uma bênção. A gente sabe, porque quem é espiritual sente quando está na direção de Deus e quando não está. Não tem uma regra fixa para isso, né? É uma questão realmente de você ser sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai testificar qual é a apresentação que está, né, agradando a Deus e qual não é. A gente sente, irmão. Quem é espiritual sente. Então, esse trem da alegria, ele tinha muita diversão na igreja. Parecia essa visão que eu tive. E quem era o maquinista desse trem da alegria? O diabo. E sabe onde terminava a linha do trem? No inferno. Tava todo mundo no trenzinho que o diabo estava dirigindo, e todo mundo feliz e cantando, e, entre aspas, adorando a Deus, e todo mundo ia cair no inferno e não estava percebendo. Que imagem terrível essa. E também, né, essa visão me lembra de uma outra visão que eu tive, que foi num congresso da minha igreja, inclusive, que eu congrego hoje. E eu estava num congresso, foi uma visão, não teve esse congresso de fato. Eu tava num congresso e, de repente, tava lá aquela cantoria, aquela coisa, aquela unção, aquele fogo, sabe? Entre aspas, aquele fogo, entre aspas, né? E barulho nem sempre é fogo do Espírito Santo, amém? E, graças a Deus, muitas vezes mas nem sempre. E tava aquele barulho, aquele fogo tal, e eu tava ali, eu conhecia as pessoas e sabia o que estava acontecendo, a brigalhada que tinha sido para fazer aquele congresso, sabe? E por incrível que pareça, de pouco tempo depois de eu ter essa visão, teve um congresso que foi exatamente desse jeito. Exatamente desse jeito que o povo tava. E eu sabia a brigalhada que tava tendo lá, por causa de roupa, por causa disso, porque gente não foi no ensaio e gente não sei o que. Misericórdia, uma coisa horrorosa. E eu não suportava aquele fingimento, aquela falsidade daquela barulheira, daquele culto. E eu saía para fora da igreja. Eu não tava aguentando assistir aquilo. E eu levantava e saía para fora da igreja. Quando eu saí da igreja, irmãos, sabe quem eu encontrei do lado de fora da igreja? Indignado? Jesus.
Jesus estava lá indignado lá de fora, e quando ele me viu, ele percebeu que eu estava sentindo o mesmo que ele, e ele falou: tá vendo, Carlos? Tá vendo? Não é nada disso que eu quero, Carlos, não é isso que eu quero é amor, eu quero é santidade, eu quero união, eu não quero barulho, eu não quero música bonita, eu não tô nem aí se estão cantando bonito, eu quero saber a afinação do coração, eu quero saber se o amor deles, a união, a paz está afinada, eu não quero saber se a apresentação tá bonita, eles se odeiam, eles se detestam, eles estão ali com o coração podre, eu não consigo ficar lá dentro, porque só tem um odiando o outro, eu não quero saber, eu não tô nem aí se tá lindo e se tá enfeitada a igreja, eles se odeiam e eu não fico ali nesse lugar, não entro nisso aí. Jesus estava indignado do lado de fora da igreja, e dentro da igreja o congresso estava lindo. Tava lindo, que enfeite, que parede bonita, que igreja enfeitada, mas que roupa que as irmãs e que os jovens estavam usando. Que exterior perfeito, mas o coração tava um lixo, uma podridão, e Jesus não aguentou ficar dentro do culto, nem eu. Porque eu estava na presença de Deus e quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, a gente sente o que Deus está sentindo. Claro, guardadas as nossas limitações de carne. Irmão, hoje muita coisa que tem na igreja, irmão, não está subindo para Deus. Infelizmente, Deus não está recebendo. Deus não está aceitando. É simplesmente fogo estranho no altar. E toma cuidado, porque Uzá foi um também que foi fazer a obra de Deus da maneira errada, né? Que não era para tocar a arca não era para ser levada em carro de boi, mas em varões, só pelos levitas. E aí fizeram a obra de Deus da maneira errada e foram fulminados diante de Deus. Tanto Uzá quanto Nadab e Abiú com fogo estranho. Irmão, isso me lembra também uma vez de um congresso de jovens que eu participei há muitos anos atrás, na época, anos 90, na época que a igreja era boa e que pregador não ia para a igreja para pregar o que o povo quer ouvir. Ia lá para pregar o que Deus quer falar e não o que o povo quer ouvir. Hoje não existe mais isso, infelizmente. E aí, era um congresso de jovens e tava um culto, uma brigalhada lascada para fazer aquele congresso. E esse rapaz, ele é um homem de Deus demais, um ex-bandido que tinha levado um tiro na cabeça e tinha ainda bala alojada na cabeça. E o cara na presença de Deus demais. E ele estava lá sentindo a espiritualidade do culto. Todo mundo quieto, ouvindo a pregação. De repente ele sentiu que Deus queria que ele fizesse. Ele falou: pode parar, para o culto, para tudo, para. Toda a mocidade, ajoelha aqui agora. Ele parou a pregação no meio do congresso, botou toda a mocidade para ajoelhar e profetizou. Falou: assim diz o Senhor para vocês. Vocês vão orar agora, ajoelhado, pedir perdão a ele, depois vão se abraçar e pedir perdão um pro outro, porque Deus não está recebendo e nem aceitando esse congresso de vocês, porque vocês estão brigando, estão se odiando, fizeram um monte de coisa errada para esse congresso acontecer. Jovem que tá em pecado, em fornicação e quer vir aqui me adorar, e falou um monte de coisa. Só via jovem chorando, só via jovem. Aí depois que todo mundo se reconciliou e abraçou, aí ele terminou a pregação e foi uma bênção de Deus. Você vê isso hoje na igreja, irmão? Misericórdia. Pode ser que você veja, graças a Deus, sorte sua que você está vendo, porque eu não tô. Infelizmente. Mas dê glória a Deus. Me dá o endereço da sua igreja. Em nome de Jesus, se você está vendo. Pelo amor de Deus. Que a coisa hoje está terrível, irmão. Só se prega para agradar o homem, só se visa agradar o homem. Ninguém quer mais agradar o Deus que mandou a pregação. Ninguém quer mais agradar o dono da igreja, o dono da obra, né? Mas tem um culto que Deus não aceita? Tem, irmãos. Vou citar um pouquinho a Bíblia para não ficar só nas minhas palavras. Está lá em Isaías capítulo 1. Em capítulo 1, logo no começo, Deus diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então Deus não estava aceitando aquele culto daquela época, porque o povo estava cheio de maldade no coração e de iniquidade. Ele continua aqui: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha só, você imagina um culto que a pessoa está estendendo a mão, levantando a mão para adorar a Deus, e Deus está virando o rosto para o outro lado que não aguenta olhar para sua cara. De tão mal que você é, porque você
fez um monte de pecado, maldade durante o dia, e quer ir lá de noite adorar a Deus e achando que Deus vai receber. É sério isso? Não vai, irmão. Vamos entender o que é a Bíblia, quem é Deus. Deus é santíssimo. Amém? Não adianta orar, que Deus não vai ouvir, se primeiro você não se santificar e abandonar o pecado. O que Deus quer? Está aqui na continuação de Isaías 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Amém? Tem culto que Deus não recebe, irmão. Primeiro a gente tem que estar santo e convertido diante dele. Qual é o culto que Deus recebe? Aquele de Lucas 18, do publicano. Tem o fariseu e o publicano. O fariseu tá todo soberbo. Ah, obrigado, porque eu dou o dízimo, eu visto a roupa certa, ando de terno e gravata, eu tenho um ministério na igreja, tomo toda a Santa Ceia e não falta nenhum culto. Né, assim, obrigado que eu sou bem melhor do que esse irmão aqui que tá aqui no pecado. E o outro irmão que tá lá no pecado, publicano, tá falando, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Nem levantava a cabeça. Ciente do pecado dele, pedia perdão, desesperado, coração contrito e quebrantado. E coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Mas coração soberbo, Deus despreza. E Jesus diz que é o publicano que saiu justificado, ou seja, perdoado. Se na volta daquele culto o publicano e o fariseu morressem, sei lá por qualquer motivo, o fariseu que se achava ia para o inferno e o publicano ia para o céu. Irmãos, cuidado, que muita aparência, a igreja hoje vive de aparência, não vive de essência, não vive de coração. Muita coisa que parece não é. No dia do arrebatamento vai ter tanta surpresa, irmão, mas tanta surpresa. Em nome de Jesus, nós vamos estar no arrebatamento do lado de dentro. Porque todos vão estar no arrebatamento, uns do lado de fora olhando o povo subir, e outros do lado de dentro subindo com Jesus. Nós vamos estar do lado de dentro em nome de Jesus. Irmãos, Deus não muda, mas a situação espiritual da igreja tem mudado. E tem dois lados essa mudança. O lado da liderança, né? Pelo lado da liderança e pelo lado do povo. Por um lado, os pastores, a liderança em geral, se corrompeu. Eles amaram o dinheiro. Infelizmente, estava profetizado isso, né? E eles deixaram de pregar, eles adoçaram o evangelho. Por quê? Porque se prega uma palavra forte, uma palavra pesada, a igreja fica meio que vazia, né? Por quê? Porque, infelizmente, irmão, quando tem uma multidão muito grande, a multidão muitas vezes só vai atrás de Jesus por um interesse. Então estava lá a multidão porque sabia que depois da pregação ia ter pão, Jesus ia multiplicar o pão. Mas quando Jesus falou agora, ó, vocês têm esse pão, mas primeiro tem que comer minha carne e beber meu sangue para ir para o céu. Aí pronto, fugiu todo mundo, só não foram os apóstolos também, porque eles tinham noção. Eles sabiam que Jesus tinha a palavra da vida eterna. Porque foi todo mundo embora. Se é só Jesus pregar um pouco mais pesado, que o povo vai embora. O povo fica na igreja muitas vezes quando a igreja está agradando a ele, quando está tudo certo. Agora, quando Deus requer e pede alguma coisa dele, ele cai fora. Muitas vezes. E a gente que quer ir para o céu, irmãos, a gente tem que ter na mente o seguinte: vale a pena você sofrer um pouco por Deus. Eu já passei por isso, eu tenho 23 anos de evangélico. Eu já passei uma fase terrível na vida financeira, de humilhação, irmão, terrível. Que coisa que eu não desejo para ninguém, mas eu fiquei firme na fé e hoje Deus me deu descanso. Irmão, tem o tempo da prova e tem o tempo da bênção, o tempo do descanso. Eu passei pelos dois tempos, eu posso testificar, irmão. Vale a pena passar pela dificuldade. Vale a pena ter fé, vale a pena esperar em Deus. Vai mudar, Deus é bom, Ele não é carrasco. Creia, vai mudar. Muitas vezes para mudar precisa de uma atitude nossa também, mas Deus vai te dar essa fé, te dar essa direção, mostrar qual é a atitude. De repente você sai para vender alguma coisa, fazer um Uber como eu saí para fazer, melhorou minha situação, sabe? Irmão, tem direcionamento de Deus para quem é fiel. Tem vitória de Deus para quem é fiel. Tem descanso de Deus para quem é fiel. Você não vai passar a vida inteira em aperto. Mas muitas vezes tem o tempo da dificuldade. A pessoa não quer passar por esse tempo da dificuldade e se desvia. Infelizmente. E os pastores, irmãos, infelizmente, caíram naquela palavra que estava profetizada de Ezequiel 34, né? Que Deus diz assim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos,
Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isso não te lembra muita gente, muitos pastores de hoje em dia, irmão? Eu não vou citar nomes, né? E cada um. Eu não vou julgar, não tô aqui para julgar, mas tem muita gente que se enquadra. Também tem pastores de Deus. Eu, graças a Deus, tenho um pastor, homem de Deus, que não se enquadra nessa palavra, graças a Deus. Tem muita gente boa também ainda. Porque enquanto a igreja estiver aqui, vai ter trigo e vai ter joio, infelizmente. Mas no geral da igreja no Brasil, pelo menos não posso falar do mundo que eu não conheço, mas no geral da igreja brasileira, tá quase todos os pastores se enquadrando nesse Ezequiel 34 aqui. Pastores que apacentam a si mesmos. A vida deles está boa. Eles prosperaram. A teoria da prosperidade valeu na vida deles. Mas na minha não valeu. Porque eu me converti pobre, continuo pobre, já me conformei que vou morrer pobre, quero dizer mais. Hoje em dia eu quero ser pobre. Se eu ganhasse uma fortuna, eu acho que eu dava para os pobres e continuava pobre. Sem dívida, com uma vida um pouco melhor, claro que eu não sou burro nem doido, umas 2 casas de aluguel, uma renda, mas continuaria trabalhando e continuaria pobre, porque é os pobres que vão para o céu e ser pobre é uma bênção. Por isso que Jesus escolheu ser pobre, não rico. E ser rico, a riqueza, ela te dá responsabilidade. Se você tem muito, né, é para ajudar o próximo. E ela serve de laço. Então eu não quero ser rico. Eu quero continuar pobre, eu quero ser rico na fé. Mas muitos pastores desejaram a riqueza, cobiçaram, e diz a Bíblia que por terem caído nessa cobiça, eles se traspassaram de muitos males, né? Infelizmente. Bom, os pastores tendo se desviado, eles precisariam do quê? De falsos mestres, né? Para justificar que o ensino deles está certo e não está errado. E aí está aqui profetizado também em 2 Pedro capítulo 2, 3, versículo 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, infelizmente, falsos mestres hoje é o que não falta. O que eles fazem? Qual é o ofício do falso mestre? É justificar o pecado. É introduzir a heresia e fazer com que o que é errado pareça certo. Fazer com que o amargo pareça doce e que o doce pareça amargo. Então eles vão tentar convencer que a Bíblia justifica tal pecado. Porque a Bíblia, dá para você provar tudo pela Bíblia, né? Dá para provar que bigamia não é pecado, porque Jacó teve 4 mulheres. Dá para provar que o incesto, de repente, não é pecado, porque as filhas de Ló dormiram com ele. Dá para provar um monte de coisa. Dá para provar um monte de coisa. Provar distorcidamente, é óbvio, né? Não provar com justiça. E o falso mestre, ele faz isso, né? Ele tenta provar que a gente, né, pode viver uma vida sem se preocupar tanto com o pecado. Para que tanta coisa? Salvação é pela graça, para com isso, né? E, infelizmente, eles têm distorcido muito o evangelho. É triste. Isso me lembra um meme que tem no Google, né, que é Jesus dizendo assim: vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E aí vários pastores ricos, inclusive o Papa logo diz assim: o quê? Aí um outro pastor bem rico fala assim: você tá louco? Aí o outro pastor rico fala: quem é esse cara? Não conhecem Jesus realmente e não seguem a Bíblia, não seguem a palavra, né? E quem que inspira esses mestres aí? Com certeza não é o Espírito Santo que ensina esse povo a ensinar heresia, né? Tá aqui em 1 Timóteo 4, 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmão, infelizmente esses mestres eles estão sendo inspirados por demônios, pelo próprio diabo. E eles estão criando heresias dentro da igreja. E segue a eles quem também é movido por essa concupiscência. O cara quer dinheiro, ele vai ouvir gente que ensina a ganhar dinheiro.
Ele não quer se santificar para estar pronto para o arrebatamento. Ele quer dinheiro. Então ele vai ouvir tudo quanto é pregação que ensina ele a ganhar dinheiro. Não que seja pecado, mas calma aí, a prioridade é Cristo, né? Buscar primeiro o reino dos céus e todas essas coisas serão acrescentadas. O que está garantido para o justo é o sustento. Nunca fui pobre, fui velho e hoje fui moço e hoje sou velho. Nunca vi o pobre desamparado, nem o justo a mendigar o pão. O que ele não está é desamparado sem pão. Ele tem o sustento. O que Deus garante para o justo é o sustento, e não o luxo, e não a riqueza. A riqueza Deus não garante para ninguém. Mas o cara quer uma coisa que Deus não prometeu, que é dinheiro, muita grana, e ele se desvia, vai crer em heresias, vai buscar falsos doutores para ensinar ele. Então acaba dando errado a vida dele, né? Bom, não é pra gente deixar de se congregar, irmãos. Isso aqui que eu tô falando. É pra gente selecionar quem a gente vai seguir, né? Hoje tem muito um eufemismo, né? Dos desigrejados. O que é eufemismo? É você dar um nome brando para uma coisa grave. Então, por exemplo, ele dormiu, né? Para dizer que ele morreu. Morreu é uma palavra pesada. Dormiu é um eufemismo, né? Então, o que é desigrejados? É um eufemismo para desviado. É feio dizer o fulano tá desviado. Ah, ele tá desigrejado agora. Desigrejado nada, irmão. Ele se desviou mesmo. Tá fora da presença de Deus, fora do evangelho, né? E a gente não pode julgar. Naquele grande dia, como eu disse, haverá surpresas. Tem gente que talvez saiu porque foi ofendido e Deus tá perdoando ele tá, sabe? E cada caso é um caso, quem julga é Deus. A gente não pode julgar, mas falando de uma maneira geral, genérica, tá desviado, infelizmente. Então eu tô dizendo isso não é para ninguém sair da igreja. É para a gente selecionar. A gente tem que se guardar dos maus obreiros. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. É para a gente se guardar de igreja ruim, de obreiro ruim. Mas tem igreja boa. A minha mesmo tá boa, graças a Deus. Embora eu não goste do meu ministério, porque ele é grande, eu não gosto de ministério grande. Tenho minhas diferenças com ele, mas a minha igreja local, com o meu pastor local, é maravilhoso. Então eu tô ali num lugar, graças a Deus, que Deus está operando. Graças a Deus. Se a gente procurar, tem sim, é uma mentira do diabo que não tem igreja. Tem sim, tem igreja boa, tem pastor bom, tem homem de Deus para todo lado, mulher de Deus para todo lado. Glória a Deus, é só procurar. Amém, irmãos? Bom, e a situação espiritual da igreja não seria possível se por um lado a liderança está fazendo o que é errado, por outro lado também o povo está querendo o que é errado. Né? Tá aqui em Filipenses 3:18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então são inimigos da cruz de Cristo. Ninguém quer mais se guardar do pecado. Ninguém quer usar uma roupa que de repente não é a roupa que a sua sensualidade quer, deseja, né? Ninguém quer mais usar uma roupa que dignifique a Deus. Não estou falando de uma roupa específica, mas uma roupa, porque o problema da roupa está na sensualidade. Uma roupa que simplesmente não transpareça sensualidade, mas que te dê a dignidade de homem de Deus e de mulher de Deus. Ninguém quer mais santidade, ninguém quer mais a cruz, ninguém quer mais orar, ajoelhar, ninguém quer mais parar para ler a Bíblia, meditar, ninguém quer mais as disciplinas espirituais. Todo mundo quer carnalidade, quer vida fácil, né? Então, claro que eu tô falando todo mundo de uma maneira genérica. Eu e você, em nome de Jesus, queremos a coisa certa e a gente está fazendo a coisa certa. Por isso que você está aqui ouvindo essa palavra. Glória a Deus, aleluia. E por um lado também, só querem ouvir coisa agradável. Tá lá em Isaías 30, versículo 9 a 10. Porque este povo é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Quer dizer, o povo tá meio que dizendo hoje pros líderes e pros pastores, prega uma coisa legal aí pra gente, né? Ninguém quer saber mais o que Deus quer falar, né? Eles têm coceira nos ouvidos, irmãos, como está profetizado em 2 Timóteo 4, né? 3, se não me engano. Não suportarão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos e amontarão para si mestres segundo as suas concupiscências. É como eu disse, o cara quer ganhar dinheiro, ele vai procurar pregação para ganhar dinheiro. Não importa se é o que Deus quer para ele. Não importa, é o que ele quer e é isso que importa. O que importa é o que eu quero, não o que Deus quer. Então, tá fora da direção, né? As pessoas dos últimos tempos seriam muito difíceis, como está lá em 2 Timóteo 3, né? Que nos últimos dias terão tempo trabalhoso, porque os homens, em resumo, serão amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E a Bíblia diz ainda, né? Destes, afasta-te.
porque eles nunca vão se converter, eles não querem ir para o céu. Eu não quero andar com quem não quer ir para o céu, irmão. Uma pessoa que não tem paciência para ouvir 1 hora de palavra, sabe, de palavra de Deus, palavra boa, né? Não que essa daqui seja, eu espero que seja, mas eu tô falando de uma pregação boa. Pessoa que não tem paciência para ouvir uma pregação, eu não quero ficar numa igreja dessa, eu não quero estar junto com uma pessoa dessa, que quer ir para a igreja só para se divertir, dançar num culto gospel, um louvorzão gospel, e não quer ouvir, aprender nada de Deus. Eu não quero andar com esse povo, porque esse povo, no mesmo texto de Timóteo, diz que eles não se converteram. Que eles aprendem sempre, tá lá no versículo 7, se não me engano, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse povo ruim dos últimos tempos nunca conhece a verdade é Cristo, eles não conhecem Jesus. No dia do arrebatamento eles vão ouvir de Cristo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O povo não quer ir para o céu e fica enchendo as paciências de quem quer lá na igreja. Como diz um hino muito antigo: se você não quer ir, não impeça eu ir. Não me impeça de ir, porque eu quero ir para Canaã. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem que saber selecionar tanto os obreiros, os pastores, a igreja que a gente vai frequentar, quanto dentro da própria igreja a gente tem que saber selecionar qual grupo a gente vai andar e com quem que a gente vai andar, né? Como diz a Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente tem que ter essa noção. E esse povo não tem o espírito, irmão, não são convertidos, como está lá em Judas capítulo 1, 17 a 19. Né? Eles são sensuais, causam divisões e não têm o espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Quem não conheceu a verdade, não tem o Espírito Santo, não se converteu, não está indo para o céu. Por isso que Jesus diz lá para a igreja de Laodiceia que Jesus vai vomitar esse povo. Não aguenta, né? E a gente não é desse povo em nome de Jesus. E esse povo não vai para o céu. É sacrifício de tolo. Eles vão passar anos e anos na igreja e vão perder a salvação que nunca tiveram, na verdade, né? Eles simplesmente estão ali perdendo tempo. Por isso que Jesus fala que é melhor ser frio do que ser morno. Porque quando você é morno, você ainda pensa que está salvo. O grande mal, da grande porcaria de se ser morno é que, sendo morno, eu tô na igreja, mas a vida não conserta nunca e nunca tem certeza da salvação. Mas tá na igreja, né? O mal de ser morno é que você tá pensando que vai pro céu, tá pensando que tá salvo. Agora, quando você é frio, você tá lá no mundão, você tem certeza que tá perdido e tá indo pro inferno. Então é melhor, realmente Jesus não falou à toa isso, não é figura de linguagem. É melhor ser frio, é melhor estar desviado e estar no mundo, porque lá você tem certeza que você tem que se converter. Aí quando você voltar, você volta para se converter mesmo. Do que você tá na igreja morno, que lá na igreja você pensa que tá salvo, mas não tá. Então, irmãos, ficou longo, mas eu tinha avisado no começo, né? É um pequeno estudo da situação da igreja hoje. Me perdoem se eu falei alguma coisa errada, ofendi alguém, não foi minha intenção, meu interesse. O meu interesse, irmãos, é simplesmente que nós venhamos a entrar no centro da vontade de Deus, como eu sempre digo. Que nós venhamos a nos santificar e encher nossa vasilha de azeite para não perder o arrebatamento, para não perder a grande oportunidade de evitar toda a desgraça e ruína que vai cair sobre a terra. Para a gente não perder nossa salvação, para a gente não estar na eternidade chorando e lamentando por não termos amado mais oração, Bíblia, jejum e vigilância contra o pecado. Amém? Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo e que Deus nos abençoe e ore por nós, oremos uns pelos outros e orem pela igreja brasileira, porque Jesus está voltando. Deus abençoe.